Ele é líder do governo aqui na casa, deputado Francisco Oliveira, nosso entrevistado de hoje no programa Ação Parlamentar. Olá, deputado. Olá, bom dia a todos, uma satisfação poder estar aqui. Muito bom recebê-lo. Mais uma vez aqui na TV Assembleia, a equipe da TV Assembleia agradece aqui a sua presença novamente. Nós gostaríamos de fazer hoje um balanço do primeiro semestre de 2017, iniciando a respeito da votação da PEC dos gastos, que teve tanto debate aqui na casa. Vamos falar um pouco a respeito. Bem, na verdade, foi um projeto polêmico, o mais difícil até então, até porque nós temos 30 deputados da base aliada e precisávamos de um quórum de 25. Mas essa base é uma base muito fiel e todos os 30 deputados votaram por essa PEC. E a PEC, o que na verdade ela representa? Ela representa tranquilidade para o governo. Eu, quando digo que ela é uma PEC do bem, ela é uma PEC do bem exatamente porque ela vai dar condições ao governo para que possa continuar pagando a folha de pagamento em dia, os pensionistas, os inativos e, obviamente, o 13º. O servidor do Estado vai saber que ele está garantido e que seu pagamento nunca vai atrasar. Mas o governo também fica ressalvado de não ter que dar aumento daquilo que ele não tem dinheiro em caixa, porque muitas vezes você tem as datas bases, você tem todo um processo de valorização do servidor que está embutido em carreiras. E isso acontece todos os dias, em todos os momentos. E o governo, obviamente, não tem arrecadação da mesma forma que tem um aumento vegetativo da folha. Então, o governo, com muita responsabilidade, juntando todos os poderes, colocou essa PEC de limites para exatamente o servidor de Goiás continuar recebendo seu pagamento em dia e, obviamente, sendo a diferença do Brasil. Enquanto em 12 estados da federação não se paga em dia, não se paga fornecedor, Goiás faz não só esse pagamento em dia, como também um investimento de 10 bilhões de reais para todos os goianos. Deputado, o governo do estado tem feito fiscais justamente para conseguir aí encaminhar a economia do estado para ir melhor. Sim, os ajustes do governo é exatamente. O governador Marconi é muito austero, muito inteligente e muito preparado. Ele está à frente do tempo. Eu digo que quando o governador Marconi está no governo, ele está pensando lá na frente. Ele criou o consórcio Brasil Central, que montou um bloco de governadores que deu força para esses estados negociar os seus produtos. Quais são os produtos? O Centro-Oeste, esses estados, é o maior produtor de grãos do Brasil. Esses estados representam 50% da produção agrícola. E esse consórcio passou a trabalhar em bloco não só na venda dos produtos, mas como também nas reivindicações para valorizar o Centro-Oeste. Isso deu resultado. Foi feito na crise. Então o governador Marconi planeja, busca e exatamente a nível de Goiás, Goiás está diferenciado exatamente por ter um governo planejado. Deputado, um outro assunto que teve bastante debate aqui na casa, o pacote para a educação. Foi chamado de pacote benefícios para a educação. Vamos destrinchar um pouco esse assunto para quem está nos assistindo. Sim, é como eu disse, os servidores, eles têm as suas carreiras. E a educação, por um período, reivindicou as datas bases, reivindicou uma série de benefícios que eles tinham direito. Mas o governo do estado não tem a condição de fazer com que esses benefícios pudessem ser dados em função exatamente do limite de recursos. Nós estamos passando pela maior crise que o Brasil já passou. Goiás está diferente porque o governador Marconi tomou medidas duras em 2014, 2015 e em 2016, ajustando a máquina para ter os recursos para bancar a folha de pagamento e, obviamente, os investimentos no estado. O governo do estado, com essa economia, a secretária Raquel Teixeira, eficiente, competente, trabalhou na Secretaria de Educação a economia necessária, que gerou uma economia de 500 milhões de reais. Essa economia, do dinheiro que tinha na educação, trabalhou-se um projeto para que se pudesse dar aos servidores da educação 500 milhões de benefícios. Foi discutido com o sindicato, com a presidente Bia, com todo o grupo da educação, para que se chegasse ao governador um projeto que atendesse os interesses da educação, mas atendesse também os interesses do Estado. O governador, sensível que é, através da secretária Raquel de Educação, que elaborou um grande projeto a 4 mãos com o Sindicato dos Educadores,
apresentou esse benefício de R$500 milhões, que foi votado pela Assembleia juntamente com o governador Marconi. Ou seja, o governador Marconi, mais uma vez, mostrando a sua diferenciação em respeitar o professor, deu esses benefícios, atendendo toda a categoria da educação. A ideia de ouvir mesmo a categoria, reunir-se com a categoria, foi um caminho bastante que deu essa ideia de necessidade de discussão. A secretária Raquel, eu quero parabenizá-la porque ela não desistiu em momento algum de estar conversando, colocando o lado da Secretaria de Educação das dificuldades, mas nunca deixou de deixar claro para todos os professores que a vida dela é os educadores, que a vida dela é os professores. E exatamente nessa linha, com a credibilidade que ela tinha, ela conseguiu trazer a presidente Bia para essa discussão, porque tinha a credibilidade com os professores e, obviamente, o resultado final foi esse pacote de bondades para a educação, assinado pelo governador, pelo nosso vice-governador José Hélito, e está aí hoje aplicado na folha de pagamento esses benefícios. Então, o nosso reconhecimento ao governador Marconi, à secretária Raquel e ao nosso vice-governador José Hélito no anúncio desse grande pacote para a educação. Deputado, então o caminho mesmo é essa transparência e abertura do diálogo? Sim, abertura do diálogo e ter objetivos. Qual que é o objetivo da educação? Continuarmos buscando o melhor resultado do IDEB, continuarmos buscando o foco principal, e a secretária Raquel e o governador Marconi falam sempre, o foco principal da educação é só o aluno, para que ele possa ter o melhor conhecimento, o melhor aprendizado, para que esses alunos sejam bem preparados. Resultado, buscar uma boa nota do IDEB. Deputado, a gente vai para um breve intervalo e volta em instantes, conversando um pouco mais com o deputado Francisco Oliveira, ele que é do PSDB e líder do governo aqui na casa. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. De volta com o programa Ação Parlamentar, que hoje tem no estúdio o deputado Francisco Oliveira, ele que é do PSDB e líder do governo aqui na casa. Deputado, vamos iniciar esse bloco falando a respeito do andamento e de todo o processo, da importância da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, que toda a tramitação aqui na casa e finalizando já, qual que é o processo agora, já visualizando 2018?
com todo esse direcionamento para gastos, aí aqui a gente já falou da economia do Estado, né, nessa necessidade de segurar os gastos. Bem, essa LDO é a mais importante porque você direciona não só os gastos do governo, mas você dá um foco e um rumo que o governo vai seguir para o próximo ano. Obviamente, o presidente da Casa discutiu com todos os poderes, juntamente com o governador, o relator também tem feito a mesma coisa, com o objetivo claro, fazer uma LDO que atenda os interesses do Estado, que atenda os interesses dos poderes, mas também que possa atender o cidadão, que é o ponto e objetivo final do governo, que é poder levar os benefícios, as obras e atender as demandas do Estado, mantendo o Estado num trilho tranquilo, numa gestão tranquila, porque aquele que paga os impostos, o que ele está esperando de um governante é exatamente isso, que os recursos do Estado sejam bem aplicados. E o governador Marconi tem feito isso com muita maestria. Ele aplica os recursos em todas as áreas, nas obras estruturantes, em obras da saúde, educação e, obviamente, naquilo que o cidadão espera, que é a infraestrutura do Estado. Porque o Estado, se ele não tiver recursos aplicados para que continue se modernizando, para que o Estado continue crescendo, obviamente o Estado vai parar e vai deixar de gerar riquezas e rendas. Então, o foco do Estado, da LDO, é extremamente bem planejada para que nós possamos usar os recursos que tem nessa economia que está com essa crise profunda. O Estado de Goiás deixou de arrecadar mais de 4 bilhões de reais e isso tem um impacto na economia. Mas mesmo assim, essa LDO foca para que o Estado possa continuar crescendo, se desenvolvendo e o governador inovando, trazendo sempre investimentos, trazendo sempre a modernização para o Estado, para que o Estado possa estar aí disputando com os outros estados da federação o espaço que nós queremos e que já conquistamos, que é o desenvolvimento, crescimento, geração de emprego e renda. E é por isso que o Estado de Goiás está há 15 anos sendo o estado que mais cresce e se desenvolve a nível nacional. Deputado, dentro desse processo a gente tem que lembrar que tem as emendas parlamentares também. Como o senhor acredita dessa necessidade da emenda parlamentar enquanto representante aí da população? Olha, as emendas parlamentares são importantes porque ela faz com que o deputado possa estar nas suas bases, atendendo às demandas dos prefeitos, dos municípios, dos segmentos organizados, levando as suas emendas, os seus recursos e também, obviamente, atendendo os seus pleitos políticos. Agora, claro, o governo do Estado tem feito de tudo para honrar as emendas, o governo do Estado tem atendido bem os seus deputados da base. Agora, claro, uma coisa é a liderança do governo e o governo, a outra é o parlamento, é o poder legislativo. A Casa tem toda a sua autonomia para votar qualquer projeto e, obviamente, tem também autonomia para poder aprovar aqui aquilo que eles entendam ser necessário. O governo, na orientação do governo, nós temos uma orientação que é continuarmos com o orçamento como ele está, o governo atendendo os seus deputados com as emendas, com emendas fora de cota, atendendo os seus parlamentares através de convênio com prefeitos. E dentre esses convênios hoje, nós podemos dizer, o único estado do Brasil que está fazendo investimento nos municípios na ordem de mais de 500 milhões de reais, atendendo os prefeitos naquelas demandas que eles trouxeram junto com o seu deputado, junto ao governo do estado, para que essas demandas chegassem ao município. Então o prefeito é que disse o que ele queria na cidade, ouvindo a população. E o governador, assinando convênios com esses prefeitos, está liberando através dos seus parlamentares 1 milhão, 2, 3, 5 milhões para cada município. Então, os deputados estão sendo atendidos sim, através do governo e muitas outras demandas, fora do Goiás na Frente, que são esses recursos dos convênios. O governo atende também seus parlamentares em todos os pleitos que os prefeitos chegam até o prefeito e o deputado, vai ao governador, sempre recebe audiência, sempre encaminha, ou seja, o governador cuida bem da sua base aliada aqui na Casa. O senhor falou a respeito do Goiás na Frente. Vamos falar um pouco mais a respeito desse programa do governo, que tem a ideia de buscar mais ainda o desenvolvimento e também buscando no município essa autonomia. Sim, nós percebemos hoje com muita clareza que os recursos hoje eles estão muito centralizados na União. 70% dos impostos que eu pago, você paga, todo ele vai para a União. E aí o governo do estado tem que estar lá pedindo recursos com o pires na mão, e aí você desce para os municípios. Os municípios hoje eles receberam muitas demandas, muitas obrigações, mas os recursos não.
Então acaba que as prefeituras têm uma demanda exagerada e não têm recursos. É o que eu tenho colocado, e todos os deputados estaduais aqui têm feito essa discussão. O nosso presidente José Witt é um interlocutor dos deputados, não só aqui da Assembleia, mas hoje ele fala em nome dos 26 deputados presidentes das Assembleias do Brasil, buscando essa reforma tributária, para que ela possa jogar mais recursos nos estados e automaticamente mais recursos nos municípios que todos os deputados do Brasil representam. Exatamente para que os municípios saiam dessa penúria, desse pires na mão, para poder também atender com mais recursos as demandas. E é claro, os problemas estão nas cidades. Quando fala que o governador Marconi é municipalista, é mesmo. O vice-governador Zé é municipalista? É mesmo, porque os prefeitos têm os problemas de suas demandas. E o que o governador está fazendo é exatamente isso, levando recursos do governo estadual, do tesouro estadual, a fundo perdido. Os prefeitos não pagarão esse 1 milhão, 2, 3, ou as emendas parlamentares, porque elas vão para os municípios, atendendo as demandas e as necessidades que cada cidade tem, e que não são poucas. O senhor tem acompanhado aí essa entrega de recursos, né, aos municípios. De toda forma, o senhor busca aí também acompanhar a cada município que o senhor representa aqui também esse repasse de recursos e que o senhor vê em loco essa necessidade. O governo de Goiás fez esse Goiás na frente, atendendo os 246 municípios. Não só os 30 deputados da base aliada, mas os 41 deputados que têm seus prefeitos da oposição são convidados a estarem nos atos e os prefeitos estão sendo atendidos também com esses recursos do Estado. É uma forma muito republicana de estar nos 246 municípios nessa hora de crise, de dificuldade que as cidades passam. E é exatamente isso, nós estamos indo sim. E estamos felizes com o resultado, os prefeitos felizes, a população atendendo e entendendo esse gesto do governo estadual. Você observa que aonde o governador Marconi chega, aonde o coordenador do programa, o nosso vice-governador José Elton chega, ele está sendo afagado, ele está sendo reconhecido, pessoas pedem para tirar fotografias. Isso quer dizer o quê? Que o governo de Goiás está em sintonia com a população e com os municípios. Eu tenho plena convicção que no ano que vem, quando nós voltarmos para inaugurar esse volume monstruoso de obras que estará nos 246 municípios, eu não tenho a menor dúvida que o governador Marconi acertou mais uma vez, respeitando os municípios, levando esses benefícios. E quando o nosso vice-governador José Elton assumir o governo e estiver em cada cidade inaugurando essas obras, eu tenho certeza que nós vamos chegar em agosto do ano que vem com a popularidade muito alta e automaticamente o projeto do nosso governo estará sendo avaliado. E nesse momento será o momento que a eleição de 2018 ela será diferente. Ela vai partir dos municípios para a cabeça de chapa. E os municípios que fizerem a lição de casa, que executarem as suas obras, que fizer toda essa parceria com o governo do Estado, com toda a convicção, todos os prefeitos estarão com a sua popularidade lá em cima. E automaticamente essa transferência dos prefeitos, dos vereadores, das lideranças municipais, ela vai acontecer para o governo com toda a convicção. Deputado, o senhor falou da autonomia dos municípios para esse repasse do Goiás na frente, para qualquer local que o município veja que tem uma necessidade, porque o prefeito mesmo é que vê ali em loco o que é que precisa. E quanto à autonomia do parlamento goiano, uma das discussões principais nesse primeiro semestre foi a PEC do orçamento impositivo. Explica um pouco aqui para a gente toda essa discussão, o que gerou toda essa discussão do orçamento impositivo. Na verdade, esse orçamento impositivo ele começou em Brasília, os deputados federais aprovaram o orçamento impositivo exatamente porque todo o dinheiro concentra na União e os deputados federais querendo garantir suas emendas apresentou esse orçamento para que eles pudessem jogar nos estados. Em Goiás também não é diferente. Os deputados querem fazer o orçamento impositivo exatamente para tirar do bolo do tesouro recursos para jogar também em seus municípios. Porém, a preocupação nossa é exatamente essa, porque como o governo do estado planejou esse Goiás na frente, colocando 500 milhões de reais para atender as demandas dos prefeitos, que ele trouxe através dos vereadores, do prefeito, do segmento organizado da cidade e automaticamente através dos 41 parlamentares dessa casa, então o governo do estado já está com os recursos alocados para atender essas demandas.
qualquer orçamento impositivo que for aprovado aqui na casa hoje, nós vamos ter que fazer cortes e cortar em algum lugar. Porque o governo já planejou o orçamento do Goiás na Frente para atender 2017 e 2018. 250 a 300 milhões agora, 250 a 300 milhões no ano que vem. A hora que você coloca o orçamento impositivo, vai ter que fazer cortes. A preocupação do governo é exatamente essa. Nós não temos os recursos necessários para bancar o orçamento impositivo e automaticamente nós vamos ter que fazer cortes exatamente no Goiás na Frente, aonde está aplicados os recursos que atendem às demandas dos parlamentares e que está atendendo os 41. Os convênios foram feitos com os 246 municípios. E aí, como nós estamos num momento de crise, e se você ligar no jornal hoje, a televisão, você vai ver que lá em Brasília o Temer está inseguro. Nós estamos com a economia em frangalhos, recursos do governo federal saindo do país. Os aplicadores externos não querem jogar dinheiro aqui. O que está desenhado? Que o ano que vem nós teremos uma crise maior do que a desse ano. O ano que vem nós não teremos recursos no governo do estado porque a arrecadação vai cair. E o governo quer o quê? Honrar os compromissos que estão firmados nesses convênios com prefeitos. É a prioridade do governador Marconi, do coordenador do programa, nosso ex-governador José Ayrton, que esses convênios sejam honrados e todos os prefeitos que trouxeram as suas demandas, que entenderam que o asfalto, o recapeamento, a ponte, uma obra estruturada na cidade era importante, seja entregue para a população. E para isso tem que ter o recurso. A preocupação nossa, líder do governo do estado, Marconi Perillo, José Ayrton, é que esses recursos possam estar garantidos para atender esses convênios. E automaticamente, uma aprovação de uma PEC para orçamento impositivo, ela pode então tirar recursos aonde já estão locados. Ah, mas tem autonomia do parlamento. Tem. Mas a autonomia do parlamento está sendo respeitada quando o governo faz o convênio com os 246 municípios, ouvindo todos os parlamentares, toda a casa. Então, eu acho que o orçamento impositivo, ele deve acontecer. Porém, como o governo planejou, escutando todos os parlamentares, todos os prefeitos, os 41 deputados estão participando com os seus prefeitos, nós queremos agora, governo, honrar o que foi alocado de recursos para o orçamento do governo do estado, que é o Goiás na Frente, que atende mais de 500 milhões de reais os prefeitos do estado de Goiás. Bem, deputado, nosso programa infelizmente está chegando ao fim. Eu gostaria das suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer aqui a compreensão, a ajuda dos 41 deputados da Assembleia que me ajudou nesse primeiro semestre. Foram dias difíceis, porque nós tínhamos projetos polêmicos, mas a base aliada do governador Marconi, os 30 deputados, foram fiéis, leais e têm sido leais a ele. Todos eles trabalham com o mesmo objetivo, o Estado, para que o Estado possa continuar trabalhando, servindo a população. Então aqui o meu reconhecimento a cada um dos parlamentares dessa base aliada e também a toda a oposição, que fez os seus debates, as suas críticas, mas em momento algum se furtou em estar no plenário a discutir, a debater, a estar trabalhando conosco a quatro mãos. Não só nos projetos, mas muitas vezes garantindo o quórum aqui na casa para que as matérias do governo fossem votadas. Então, o meu reconhecimento à oposição pela grandeza como fazem oposição aqui, mas também aos deputados da base aliada que nos ajudaram a chegar até aqui, votando todas as matérias do governo. Ao presidente José Witt, esse grande presidente que representa o Poder Legislativo com maestria. E eu disse recentemente numa entrevista que lideranças surgem e muitas nascem. O deputado José Witt é uma liderança que nasceu, foi construída pelos seus amigos, pelos seus parceiros, e ele é um líder natural. Eu tenho certeza que nós estamos bem representados com esse presidente, que goza do respeito dos 41 parlamentares, mas goza do respeito dos deputados federais, dos secretários, goza dos respeitos dos 246 prefeitos do estado. De parabéns ao nosso presidente José Witt, orgulho para nós parlamentares tê-lo como presidente, porque eu tenho certeza que o José Witt foi uma liderança que nasceu, não foi construída e automaticamente vai colher muitos louros pela forma como ele trata os parlamentares, os segmentos organizados, todo o estado de Goiás. E para nós, como deputado, é um orgulho tê-lo aqui como presidente, nosso líder maior,
que todos os deputados se reportem a ele, porque sabe que ele é o grande maestro desta casa, o meu maestro e dos outros 40 deputados. Muitíssimo obrigada mais uma vez e o nosso programa termina aqui. Até o próximo Ação Parlamentar.